Muito bem, minha amiga, meu amigo da Escola de Elétrica e da Construção. Vamos agora entrar num assunto muito exigido em nossas profissões de eletricista, eletrotécnico, engenheiro, que é a questão aterramento, que muitas vezes é deixado para trás quando vamos estudar, mas que é de suma importância e devemos cumprir as normas, principalmente a NBR 5410 e a NR 10. A questão aterramento fixo e aterramento temporário. O que é? Para que serve? Quando utilizar? Quais os esquemas de aterramento? No que se aplica cada um desses esquemas? E o aterramento temporário, como eu vou utilizar e para que utilizar? Então vamos em frente, você se liga aí, se inscreva, dê uma força para esse canal crescer e logo cursos online, cursos presenciais e um preço todo especial, um plano especial imperdível para os inscritos no canal. O aterramento, ele fornece um caminho paralelo para a Terra, certo? De menor resistência, pois a Terra possui menor potencial. Ora, a Terra, veja a massa que tem o planeta. Então você, para achar resistência, você tem que fazer uma conta com o valor da massa, não é? Então, a Terra é o que possui menor potencial, logo a corrente tende a buscá-lo, passando pelo caminho que oferece menor resistência. Sempre a corrente elétrica vai buscar o caminho que oferece menor resistência, certo? E como a diferença de potencial na Terra sempre é menor, e para que haja uma corrente deve haver uma diferença de potencial, então sempre ela vai buscar a Terra. E se ela precisar, por isso acontece o choque elétrico, não é isso? Como eu ensino em aula, o choque é o quê? É a passagem da corrente pelo corpo humano buscando a Terra. O circuito tende a querer encurtar o seu caminho para chegar logo à Terra, por isso curto circuito. É um circuito que se torna mais curto usando um caminho que ele encontrar, certo? Então, quanto menor for o valor da resistência do aterramento, melhor ele será. Menor resistência de aterramento, melhor será o teu aterramento. O teu aterramento mais próximo possível de zero o valor da resistência, melhor é o teu aterramento. O aparelho usado para medir o aterramento é o terrômetro. Você fique ligado aí que durante a passagem, tenha paciência. Durante o tempo da passagem desses slides que eu preparei, eu vou dando muitas dicas para você profissional, ok? Não pule, vá com calma, olhe nem que seja em 2, 3 vezes se ficar longo, mas olhe todo esse vídeo e veja as dicas que eu vou dando durante os slides. Aqui, ó, exemplos de terrômetros, certo? É o aparelho que nós vamos usar para medir o nosso aterramento. Os sistemas de aterramento devem executar várias funções simultâneas, como proporcionar segurança pessoal e para o equipamento. Resumidamente, segue uma lista aqui, eu fiz uma lista de funções básicas do sistema de aterramento. Proporcionar segurança pessoal aos usuários. Sempre a segurança é prioritária. Proporcionar um caminho de baixa impedância, quer dizer, baixa indutância, que é uma baixa resistência de retorno para a Terra. Proporcionando desligamento automático pelos dispositivos de proteção de maneira rápida e segura, quando devidamente projetado.
fornecer controle das tensões desenvolvidas no solo quando o curto fase terra retorna pelo terra para uma fonte próxima ou mesmo distante. Então, controles das tensões, certo? Estabilizar a tensão durante transitórios no sistema elétrico provocados por faltas para a terra. Ecoar cargas estáticas acumuladas em estruturas, certo? Suportes e carcaças dos equipamentos em geral. Quantos já não tomaram um choquezinho aí numa máquina, né? Na carcaça de uma máquina, principalmente você, eletricista, né? Fornecer um sistema para que os equipamentos eletrônicos possam operar satisfatoriamente tanto em alta como em baixas frequências. Mais à frente eu vou colocar sobre o aterramento em sistemas eletrônicos, que é muito importante. Mais à frente tem mais um assunto desses. Fornecer uma referência estável de tensão aos sinais e circuitos, minimizar os efeitos de EMI, emissão eletromagnética nos circuitos eletrônicos, certo? Então esse aterramento ele pode ser do tipo proteção e funcional. Nós conhecemos muito o aterramento de tipo proteção, que ele vai ser P, PE ou PEN, não é? Mas o aterramento também é do tipo funcional. O funcional não se destina à proteção. Quando a concessionária fornece a energia em baixa tensão, o neutro é aterrado. O objetivo não é a proteção. Esse é um aterramento funcional. Em um sistema trifásico equilibrado, a corrente do neutro é zero. Entretanto, esse sistema trifásico equilibrado passa a ser uma utopia. Por quê? Porque ele só vai ser equilibrado até chegar na primeira distribuidora. Por quê? Quando ele sai de lá, da fonte, da hidrelétrica, por exemplo, ele vai para a rede de distribuição. Mas quando ele é distribuído a um primeiro local, ao lugar mais próximo possível da hidrelétrica, essa rede já não vai mais estar equilibrada, e você vai entender agora por quê. Seja por aumento da demanda, então já houve uma demanda, né? Ou ligações ilegais à rede. Isso nós temos de monte por aí, que são os chamados gatinhos, não é? Então, quando ele sai, ele pode até sair limpo da hidrelétrica, mas quando ele sai aqui, ó, quando ele é feito aqui onde estou passando o mouse, nós temos uma ligação em estrela aqui, certo? A ligação, e aqui onde é o neutro, aqui onde está o mouse agora, as fases são curto-circuitadas e desse centro vai me sair o neutro, ok? Mas quando ele passa a ser distribuído, há uma corrente nesse neutro, então, concorda comigo? Porque o neutro é o retorno, não é? Então ele já não é mais uma rede equilibrada, porque existe uma corrente aqui onde está passando o neutro agora, ó. Existe uma corrente de volta aqui, de retorno aqui, certo? Por isso existe uma corrente circulando pelo neutro, e a ligação à Terra é feita para que tal corrente tenha um caminho de retorno. Por isso que o neutro é aterrado sempre, e esse é o aterramento funcional. Busca o equilíbrio para o sistema. Então essa corrente é mandada para a Terra, essa corrente que se cria no neutro, ok? Para que ela busque o equilíbrio. O aterramento de proteção, P, o nosso PE, proteção contra choques elétricos por contato indireto. Contato indireto é quando a pessoa toca uma massa que não deveria estar energizada, mas está.
é conferida em parte pelo equipamento e em parte pela instalação. Às vezes a instalação possui um condutor de proteção, mas o equipamento não. Veja aqui abaixo, ó. Essa tomada, ela tem um condutor de proteção, onde eu estou passando o mouse agora. Fase do lado esquerdo, neutro do lado direito e o aterramento no pino central, no borde central. Mas o equipamento aqui ao lado à direita da tomada não possui, ó, ele não tem o pino central. Ou vice-versa. Há casos em que a tomada não tem o condutor de proteção e o pinos macho tem os 3 pinos aqui. Vai ter um aqui onde eu estou passando o mouse agora. Então, essa não é uma proteção efetiva, né? A proteção só é efetiva se o equipamento oferecer um condutor destinado à proteção ou oferecer uma forma de ligação e esse condutor estiver ligado à terra através de uma resistência que se aproxime de zero. Como eu falei antes, quanto melhor o aterramento vai ser, melhor quanto mais próximo de zero a sua resistência. Veja aqui à direita. Está tomando banho ali o rapaz. Veja que neste da esquerda, no chuveiro da direita e da esquerda, aqui só tem fase e fase, ou fase e neutro. Não tem proteção aqui. Então, ele tomou um choque aqui, ó, ao tentar ligar o chuveiro. Olha aqui, ó, no pé dele aqui, ó, aqui, ó. Tocou aqui, deu aterramento aqui, certo? Onde está o mouse, ó? Aterrou aqui, a corrente passou por aqui e saiu aqui, ó, certo? Pronto. E no lado direito, ele tem, ó, o P ou PEN, certo? Então, ele tem aqui, que você já vai ver a seguir o que é o P e o que é o PEN, ok? Ele tem a proteção e tem a fase ou fase e neutro, ó, banho tranquilo, aqui, ó, tudo certinho, ok? No aterramento existem detalhes estipulados em norma, não é pelo professor, não é por engenheiro, não é por ninguém, é pelas normas. Tem uma seção mínima dos condutores de proteção e também tem as cores, conforme NBR 5410. A tabela 58 diz o quê? Que a seção menor ou igual a 16 milímetros quadrados, esse condutor de aterramento vai ser o mesmo que a seção de fase, certo? Então, se for 2,5 a fase, vai ser 2,5 a proteção. Se for 4 a fase, vai ser 4 a proteção. Se for 6, vai ser 6 a proteção. Se for 10, vai ser 10 a proteção. Se for 16, vai ser 16 a proteção. E se for a seção maior que 16 e menor ou igual a 35, vai ser 16. Se a proteção for maior que 35, você vai dividir por 2. Maior que 35, bitola maior que 35, eu divido ela por 2. Por exemplo, se for 70 o fase, o meu proteção vai ser 35, certo? E as cores, cor externa, isolação ou capa. Azul é neutro, somente neutro. Verde e amarelo, o tal de brasileirinho, ou somente verde, vai ser o terra. A fase é qualquer outra cor, desde que não seja verde ou azul. Não pode ser verde nem azul. As únicas cores que você não pode usar como fase é o verde e azul, ok?
tipos de sistema de aterramento. Cada um deles vai se adequar ao seu projeto, certo? A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, possui uma norma que rege o campo de instalações elétricas de baixa tensão. Essa norma é NBR 5410. 3 esquemas de aterramentos básicos: TT, TN e IT. Certo? TT, TN e IT, designados pela seguinte simbologia. A primeira letra indica a alimentação em relação à terra, quer dizer, que indica aos fios que vêm lá da concessionária, os fios de alimentação em relação à terra. T, um ponto diretamente aterrado, né? Nós temos muito na nossa resenha o TNS. Então a primeira letra, o T, indica que um ponto vai ser diretamente aterrado, que é o nosso neutro, né? O I, se for a primeira letra, nenhum ponto aterrado, ou aterramento através de impedância razoável, que vai ver mais à frente o que tudo isso significa, ok? Calma um pouquinho aí. A segunda letra, situação das massas em relação à Terra. T, diretamente aterrados, por exemplo, no sistema TT, ou terra diretamente aterradas, qualquer ponto, a massa. N, ligadas ao ponto de alimentação aterrados, então o TN, então tem o neutro aterrado e a massa vai estar ligada ao ponto de alimentação aterrado, sem aterramento próprio. O I, massas isoladas, não aterradas, o esquema IT, certo? Então as massas não são isoladas, não aterradas. Outras letras especificam a forma de aterramento da massa, utilizando o aterramento da fonte de alimentação. S, neutro e proteção, PE, por condutores distintos, separados. Então, quando você vê PE, é porque o neutro e proteção são separados. Eles podem até usar a mesma haste, mas não vão ser o mesmo condutor, certo? E C, neutro e proteção em um único condutor, que vai ser o PEN. Se você ver então PEN na sigla do seu aterramento, é porque o neutro e proteção estão em um único condutor. PE, neutro e proteção separados. PEN, neutro e proteção único. Muito bem, vamos então ver agora alguns esquemas de ligação, certo? Por quê? Porque nós, eletricistas, eletrotécnicos, engenheiros, a gente trabalha com diagramas. Tudo para nós tem que ter um diagrama. A gente não aceita fazer nada sem um esquema, sem um diagrama para seguir. Porque havendo esse esquema, é uma fotografia, é uma radiografia do que deve ser feito. Aterramento por razões combinadas de proteção e funcional. Veja, nós vimos lá na frente anteriormente que proteção e funcional são 2 tipos de aterramento, mas aqui nós vamos ver que por razões combinadas podem ser de proteção e funcional. O TNS é o mais utilizado em residências e você vai ver ali na frente agorinha já por que o TNS é o mais utilizado. Será porque ele é o melhor? Será porque ele é o mais barato? É o mais em conta? É o mais prático? Vamos ver em seguida, ok? Nesse esquema, o condutor neutro e de proteção são separados ao longo de toda a instalação, mas ambos ligados à mesma malha de aterramento, certo? Vejam aqui. Eu tenho aqui a haste de aterramento, certo? Que representa a malha de aterramento. E nessa malha
eu tenho aqui o condutor terra, ok? E o condutor de neutro. Esse neutro chegou lá no meu ponto de entrega e foi aterrado a uma haste, ok? Que eu deixo lá esperando os profissionais da concessionária. E eles vão aterrar o neutro lá, né? Eles vão aterrar o neutro lá. E eu pego um outro condutor e coloco na mesma haste e levo lá para dentro. E ela vai ser usada, olha aqui, ó, nas massas, nos equipamentos que estão lá dentro, vai vir aqui, ó, o neutro para minha massa, pegou as 3 fases aqui, fase 1, fase 2, fase 3, poderia ser o monofásico, ter só uma fase, mas o esquema aqui embaixo vai ser o mesmo, né? Então vamos dizer que na minha casa entre lá uma fase e neutro e terra, o esquema vai ser o mesmo, só tiro 2 fases aqui. Então está aqui, ó, usando as mesmas, né? Usando as mesmas. E aqui só usei o equipamento por 2 fases, aqui sem o neutro, mas usei o aterramento, onde é fase e fase, aqui na direita, onde é fase neutro, aqui na esquerda, certo? Mas o esquema é o mesmo, esse é o TNS. Esquemas TNC, TNS, TNCS são variantes do TN que nós vimos anteriormente. O TNC, esse primeiro aqui, ó, esquema em que o neutro e proteção são o mesmo condutor, ó. Olha aqui, ó, é um PEN, como falamos anteriormente, ó. Tem aqui a malha de aterramento, a haste, entra o neutro vai ser aterrado na entrada, como sempre, né, para buscar a equipotencialização, né, a menor diferença de potencial, a menor resistência. Então ele vai entrar aqui, ó, o neutro, e vai ser usado aqui nas massas, ok? E o mesmo condutor vai ser usado como aterramento, ok? Então eu tenho as 3 fases, o neutro e o aterramento, ok? Aqui de novo eu tenho as 3 fases, o neutro e o aterramento. Ele não vai variar, ok? Ele só vai poder ser usado os 2 do mesmo condutor. Já o TNS que nós já vimos, né? Esse aqui você já viu anteriormente, não mudou em nada. E aqui eu coloquei os 3 para você ver que é a variação do mesmo. O TNCS é o esquema em que o condutor de neutro e proteção são o mesmo em parte do circuito. Veja, entrou como ele é TNC até aqui a primeira massa, não é isso? Até a primeira massa ele é TNC, porque está usando neutro e aterramento único. Então ele é um PEN aqui no primeiro. Mas aqui no segundo, ele já se transforma em TNS, ó, TNC. Aqui é o trifásico, ó, as 3 fases, o neutro e o aterramento no mesmo condutor. Aqui, num sistema monofásico, certo? Uma fase, o neutro, e nesse neutro anteriormente foi jampeado um cabo para ser usado como proteção. Então você transformou um TNC em TNS. É isso, por exemplo, que tem que ser feito quando você vai colocar, que é proteger o circuito com um DR, né? Então o equipamento com um DR. Então para que o DR funcione, você vai ter que transformar o TNC da esquerda em TNS da direita, certo? Mas isso é uma outra aula, ok? E o esquema TT, o aterramento do neutro, é diferente do aterramento de proteção. Agora nós não usamos mais a mesma malha, não é? Como estava sendo feito até agora. Agora
nós vamos ter uma malhas individual, uma para alimentação, aqui ó, aterramento de alimentação à esquerda aqui ó, certo? Uma para alimentação, e vai entrar aqui ó como o neutro. Então tem as 3 fases, ou poderia ter uma fase só, e o neutro, ok? Que vem lá da rua, lá do ponto de entrega. E aqui a massa, ela é colocada de forma individual, uma haste própria, ok? Esse é o melhor esquema de aterramento, mas ele é complexo, é mais caro. Então nós vamos ver a seguida isso, certo? No esquema IT, o neutro da alimentação não é aterrado. Existe aterramento apenas para proteção. A impedância, quer dizer, a oposição que o circuito elétrico faz à passagem da corrente elétrica quando submetido a uma tensão, quer dizer, a resistência, tende ao infinito. Na imagem, aqui ó, indicando que o neutro não está aterrado. A impedância, né, tende ao infinito, porque o neutro não é aterrado, certo? Isso é feito de uma outra forma, que nós também vamos ter uma aula especial só do esquema IT, ok? Então você aguarde essa aula, porque senão vai demorar muito essa aqui de hoje, ok? E as massas, ela é aterrada individualmente, certo? Mas nós vamos ver a importância agora, já a seguir sobre esquema de aterramento e aonde ele é tão utilizado, né? Onde é tão necessário e só pode usar esse esquema de aterramento, ok? A norma estabelece que as instalações elétricas devem ser aterradas e que a escolha do tipo de aterramento deve ser feita de acordo com as características do sistema elétrico e os riscos envolvidos. Além disso, a ANR exige que os equipamentos de proteção individual, EPI, sejam utilizados adequadamente pelos trabalhadores e que sejam realizadas inspeções periódicas nas instalações elétricas. A escolha depende de diversos fatores, dentre os quais as características do sistema elétrico. Então, para escolher o sistema de aterramento, não é assim, eu vou colocar esse e está acabado. Não, você vai ter que saber sobre as características do sistema, as cargas a serem alimentadas, o tipo de ambiente onde a instalação será realizada e as normas regulamentadoras que devem ser seguidas. Então, vai ter que seguir as normas para escolher qual aterramento que será feito. Além, nós vamos ter aula especial sobre esses tipos de aterramento, TT e IT principalmente, certo? Mas como e quando utilizar cada esquema? TN, terra e neutro, certo? Algumas das principais vantagens do aterramento TN são a simplicidade. Por isso que nas residências, por exemplo, nós usamos o TNS, não é? Que é aquele que entrou ali, veio da concessionária, chegou no ponto de entrega, o neutro é aterrado, eu coloco um condutor junto lá na barra de aterramento do neutro e trago para dentro de casa, certo? São a simplicidade, a facilidade de instalação e a economia em relação a outros tipos e a capacidade de proteger as pessoas e equipamentos contra choques elétricos. Sim, tudo isso são os benefícios do TN. No entanto, ele apresenta algumas desvantagens, como o risco de sobretensões em caso de falha de sistema. Quantos já perderam equipamentos? Quantos já tomaram choque? Quantos já perderam até a vida por sobretensões? Não é porque não existia o aterramento,
é porque o sistema TN tem esse problema, certo? Por isso nós vamos ver à frente outras indicações para outros lugares que não pode ser o TN, ok? TT, terra, terra. O aterramento TT é o mais seguro do que o TN, já que em caso de falha no sistema, não há risco de subtensões perigosas. No entanto, ele é o mais caro e complexo de ser instalado. Esse sistema é o mais eficiente de todos, como eu comentei anteriormente. Temos o neutro aterrado logo na entrada e segue como neutro, ele faz somente a função de neutro. Você aterrou o neutro e ele vai seguir somente como neutro. Você não coloca outro condutor lá, que nós colocamos o TNS, por exemplo, para servir de aterramento. Então ele segue somente como neutro até a carga. A massa do equipamento é aterrada com haste própria, então uma independente da outra, independente da haste de aterramento do neutro. Geralmente, o próprio fabricante do equipamento especifica qual sistema é melhor para a sua máquina, porém, como regra geral, temos. Regra geral, sempre que possível, optar pelo sistema TT em primeiro lugar para qualquer instalação. Caso, por razões operacionais e estruturais do local, não seja possível o sistema TT, optar pelo sistema TNS, que é o que nós fazemos nos lares, nas residências. Porque já pensou, é complexo o TT. Por que é complexo então, professor? Porque já pensou, você vai ter que fazer toda uma malha, usando várias hastes, dependendo do local, para aterrar as malhas independente da alimentação do neutro, certo? Então encarece bastante o projeto, certo? Então o principal motivo é a questão preço, não é? Caso por razões, então nós ficamos com o TNS. E somente, como regra geral também, somente optar pelo sistema TNC em último caso, isto é, quando realmente for impossível estabelecer qualquer um dos dois sistemas anteriores, o TT ou o TNS. Finalmente chegamos ao IT, isolado terra. O menos utilizado é o IT, onde a primeira letra indica a situação da alimentação em relação à terra e, significando isolação de todas as partes vivas em relação à terra, o aterramento delas através de uma impedância, que vou ter uma aula sobre o IT, porque é muito necessário para você eletricista, para você eletrotécnico, para você engenheiro. Por quê? Porque é o que usa nos hospitais, é onde não pode ficar sem energia, é o sistema IT, certo? E a segunda letra é a situação das massas da instalação em relação à terra. T, indicando que as massas deverão ser diretamente aterradas, independentemente do aterramento eventual de um ponto de alimentação. Mas se essa configuração, alimentação e massas em relação à terra, caracteriza o sistema IT, sua finalidade vai além, sendo a limitação das correntes de falta e o não seccionamento automático da alimentação devido à primeira falta seu real objetivo. Então, na primeira falta, ele não vai seccionar o recebimento de energia, ou seja, a continuidade do fornecimento de eletricidade é o que se busca quando se decide pela utilização de um sistema IT. Por exemplo, um hospital. O hospital não pode ficar sem energia, então a continuidade é necessária. Nós vamos ver a seguir como fazer isso. Como a segurança não pode ser comprometida, mesmo em benefício da continuidade de um serviço,
A utilização do sistema ET está indissoluvelmente associada a 2 pontos existentes na norma, um obrigatório e o outro recomendado. A detecção imediata de uma falta, com a sua localização e posterior eliminação o mais rápido possível. Sem que a primeira falta seja imediatamente sinalizada, para que os responsáveis pela instalação a localize e elimine o mais rápido possível, o sistema estará sujeito a uma segunda falta, vejam bem, que será extremamente perigosa, já que ela poderá provocar tensões de contato acima de um valor considerado seguro pelos critérios da ABNT NBR 5419. Por esse motivo, isolar ou aterrar através de impedância ou neutro da instalação, aterrando diretamente as massas metálicas, é a etapa mais simples na implementação do esquema de aterramento IT. Mas para que ele seja eficaz, alcançando os seus objetivos, é necessário que dispositivos de supervisão de isolamento, os DSI, dispositivo de supervisão de isolamento, e sistema de localização de faltas sejam instaladas. Aí é a hora do projetista, certo? Já que serão eles que permitirão detectar e localizar a primeira falta, antes que uma segunda aconteça. Então, o teu comando elétrico é que vai ser responsável para que você detecte a primeira falta sem desligar o sistema antes que a segunda falta aconteça, o que garantirá que o sistema IT funcione dentro do que prescreve a nossa norma de instalações elétricas em baixa tensão. Aqui está o modelo de um dispositivo de supervisão, dispositivo de supervisão de isolamentos, RDI, um Bender, certo? Sem saber de marca, sem nada, é um exemplo apenas, ok? Embora esteja intimamente associado a determinados ambientes hospitalares, o sistema ET também apresenta vantagens quando utilizado em sistemas de geração de energia ou instalações críticas, onde a continuidade do serviço é decisiva para a viabilidade econômica do empreendimento. Vamos dizer assim, numa fábrica de sorvete, num frigorífico, onde não se pode ficar sem energia, depender de ficar sem energia. Então nós vamos fazer o quê? Um IT, centro cirúrgico, onde a continuidade do serviço, todo lugar onde a continuidade do serviço é decisiva para a viabilidade econômica do empreendimento. Centro cirúrgico, ambiente propício à implantação do esquema de aterramento IT. Aqui embaixo na imagem eu coloquei um centro cirúrgico. Como pode ficar sem energia aqui durante uma cirurgia, não é? Em todo o hospital, como pode tratar alguém sem energia? O aterramento IT é o mais adequado para sistemas de baixa tensão e corrente, onde o risco de choques elétricos é baixo. Ele apresenta a vantagem de isolar o circuito da rede elétrica, porque ele não usa o aterramento do neutro, e criar uma tensão de terra artificial através da impedância que é colocado. Você vai aprender como é feito isso, o que garante a segurança das pessoas e equipamentos conectados à instalação elétrica. No entanto, ele é o mais caro e complexo de ser instalado, o que pode tornar a sua utilização inviável em algumas situações, ok? Dentro de todo esse sistema, temos a importância do aterramento para eletrônicos. Hoje o mundo é globalizado e netilizado, não é? É online, o mundo é online, certo? Então,
A convivência de equipamentos em diversas tecnologias diferentes, somadas em inadequação das instalações, facilita a emissão de energia eletromagnética, que é um terrível. E com isto é comum que se tenha problemas de compatibilidade eletrodoméstica. Por isso, é competência de seu sistema de aterramento. É competência do sistema de aterramento dos eletrônicos fornecer um sistema para que os equipamentos eletrônicos possam operar satisfatoriamente, tanto em alta como em baixas frequências. Minimizar os efeitos de EMI, como nós lemos lá na frente no início, né? Emissão eletromagnética. A EMI é a energia que causa resposta indesejável a qualquer equipamento e que pode ser gerada por centelhamentos nas escovas de motores, chaveamentos de circuitos de potência, em acionamentos, aquelas faísquinhas, né? Acionamentos de cargas indutivas e resistivas, acionamentos de relés, chaves, disjuntores, lâmpadas fluorescentes, aquecedores, ignições automotivas, descargas atmosféricas e mesmo as descargas eletrostáticas entre pessoas e equipamentos, aparelhos de micro-ondas, equipamentos de comunicação e etc. A EMI pode provocar alterações causando sobretensão, subtensão, picos transientes e etc. E que em uma rede de comunicação pode ter seus impactos. Isto é, muito comum nas indústrias e fábricas, onde a EMI é muito frequente em função do maior uso de máquinas de soldas, por exemplo, e motores, onde tem o centro de controle de motores, que o centro de controle de motores é um sistema elétrico projetado para gerenciar e controlar motores elétricos em ambientes industriais. A instalação de uma CLP, né? A instalação de uma CLP é um exemplo. Ele atua como cérebro por trás da operação dos motores, coordenando suas funções de acordo com as necessidades específicas do processo, em redes digitais e de computadores próximas a essas áreas. Então, o aterramento, onde há muita necessidade de aparelhos eletrônicos, como indústrias, o projeto de aterramento é diferenciado. Então, na próxima aula, porque vai ficar muito longo, nós vamos adentrar no aterramento temporário. Até agora a gente viu o quê? O que é um aterramento, quais os tipos de aterramento, para que eles servem, como e por que utilizá-los. Ainda vamos ter mais aulas sobre aterramento, especialmente TT e UIT, certo? Então nessa sequência você vai se inscrever, você vai deixar o like, você vai curtir esse canal para que ele cresça e vai aguardar o quê? Vai aguardar a liberação dos cursos que eu estou preparando. Serão vários e vários cursos de elétrica, também vai ter curso de solda e uns cursos também de pintura, ok? E isso tudo vai ser gratuito, você vai colaborar com acho que R$18,90 mensal para fazer todos os cursos da Escola de Elétrica e da Construção e ter certificado reconhecido em todo o território nacional, ok? Tudo isso gratuito e material que eu vou mandar para você, material de apoio e tudo mais, ok? Então, até a próxima aula, um forte abraço e fique com Deus.